esperar aqui para as pessoas começarem a entrar, porque a gente vai falar hoje sobre o programa da Ordem Executiva do Biden. Hoje tem novidade e as pessoas continuam perguntando se tem alguma coisa acontecendo, então hoje começaram algumas novidades. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem colocar aí, e aí a gente vai respondendo essas perguntas, tá bom? Eu vou tentar fazer em português e espanhol para poder alcançar o maior número de públicos. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco del programa de Biden, de la orden ejecutiva que fue anunciado el 17 de junio de este año. Y tenemos una novedad, entonces voy a intentar hablar un poquito en portugués y español para ver si incorporo el mayor número de personas posibles. Yo intenté hacer un setup acá en mi screen para que ustedes vean el anuncio. No está muy bien, pero quizá de alguna forma les puedan beneficiar. Talvez de alguma forma possa beneficiar. Obrigado, Nilva, pelo elogio, obrigado, pastor, pelo carinho também. Estou vendo que vocês estão se juntando aí, muito obrigado, gente. Tá, vamos aqui responder essas perguntas. Então, como vocês sabem, dia 17 de junho deste ano, o presidente Biden anunciou uma nova a ordem executiva com duas novas possibilidades de regularização. Uma para pessoas que estão casadas com cidadãos americanos, que às vezes entraram sem inspeção, ou seja, entraram pelo México, e que estão nos Estados Unidos há mais de 10 anos. E também uma para facilitar o caminho para pessoas que se receberam educação dentro dos Estados Unidos para obter um perdão e poder se regularizar. Tá? Hoje, o governo meio que tomou uma ação adicional nisso e já decidiu quais são os próximos passos. Tá? Nos deu um pouco mais de informação sobre isso. A gente ainda está aguardando informação, mas nos deu um pouco mais de informação. Como vocês sabem, el 17 de junio, Biden anunció una medida ejecutiva que iba a priorizar las personas que son familiares de ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos hace mucho tiempo, hace más de 10 años, ¿no? Desde junio 17 de 2024. Y también beneficiarían los esposos y beneficiarían los hijos a menores de 21 años de estas personas. Y también como parte de este anuncio facilitaría el camino para peticiones de trabajo para personas que estudiaron en Estados Unidos. Y hoy hubieron novedades en eso, ¿no? Se pueden mirar mi telita acá. Yo la voy a mirar acá mi monitor. La estoy aumentando un poco. Pero esto es la notificación que salió hoy. Y hace parte de varias notificaciones que pasaron hoy, pero voy a hablar un poco de las cosas que están acá. Primero, están haciendo un proyecto de incentivo a instituciones educacionales que trabajan con personas de origen latina, pero esto no tiene nada que ver con inmigración, pero acá en este parágrafo es exactamente lo que nos importa, ¿no? En parte del anuncio para mantener familias reunidas, hoy anunciaron que a partir del 19 de agosto de 2024, el gobierno va a estar tomando las peticiones de parole in place. Tá? Então, hoje foi anunciado isso, que a partir do dia 19 de agosto desse ano, o programa de parole in place vai começar. E o que é esse programa de parole in place, gente? Uma pessoa que entrou pelo México, ela tipicamente não pode se legalizar aqui, mesmo que ela seja casada com um cidadão americano, e ela precisa de um processo de perdão para ela se legalizar. Este processo de perdão é um processo longo, é um processo caro. Para vocês que já passaram por esse processo de perdão, é um processo rigoroso, né? Às vezes nossos perdões aqui tem 400, 500 páginas. E hoje o tempo de processamento de um perdão é 3 anos e meio, 4 anos, então é um processo largo também. E o que é que acontece? O fato que você agora pode aplicar para esse parole in place, ele acontece como um perdão até da entrada irregular, tá? Um perdão automático que permite que essa pessoa venha a obter a legalização dentro dos Estados Unidos sem ela ter que fazer o processo de perdão e fazer a viagem de volta para, nesse caso, o Brasil, né, digamos. Então, o programa de parole in place é um programa que já existe para, por exemplo, pessoas que são familiares de militares dentro dos Estados Unidos. Vocês muitas vezes me vêm falar, por exemplo, se você tem um membro da sua família que é um militar, muitas vezes os filhos vão para o exército para poder obter o parole in place para os pais que às vezes entraram irregular. Pois bem, esse é um programa paralelo
aquele programa, que permitiria curar essa entrada irregular da pessoa, e aí permitir que a pessoa se legalizasse dentro dos Estados Unidos como se ela tivesse entrado originalmente com o visto. Tá? Então, é o fantástico deste programa, é isso, é que ele permite que essa pessoa se legalize aqui como se ela tivesse entrado com o visto. Tem uma outra parte deste anúncio que, na verdade, eles já fizeram uma modificação, enfim, não sei se vocês podem ver isso aí, mas as regras do State Department, que é a agência que coordena os consulados, acabaram de ser alteradas, tá? E o que é que esse parágrafo aqui está dizendo? Esse parágrafo basicamente está explicando que se você é uma pessoa que recebeu educação universitária dentro dos Estados Unidos, que agora o governo está dizendo que está no benefício e no interesse nacional dos Estados Unidos te conceder um perdão D3. O que é o perdão D3? Existe um perdão na lei que é um perdão discrecionário como parte do Departamento do Estado, ou do State Department. Ele permite que pessoas que às vezes não poderiam obter um visto, de obter este visto de forma discrecionária. Ou seja, uma pessoa que viveu aqui regularmente sai para conseguir um visto de trabalho, ela às vezes pode estar barrada de retornar porque ela viveu no país ilegalmente. E essa irregularidade impediria dessa pessoa por retornar por 10 anos. Então, o que o governo está dizendo agora é que para aquelas pessoas que estudaram aqui e obtiveram educação universitária aqui, que eles vão tornar mais fáceis a obtenção deste perdão discrecionário, e isso facilitaria a vida de, por exemplo, quem não qualifica para o perdão normal. Muitas vezes as pessoas não qualificam para um perdão normal porque ela não tem um parente imediato com base em quem fazer o perdão. Então, isso permitiria agora que esses perdões fossem concedidos sem base neste parente. Tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui, eu vou tentar responder elas. E eu vou fazer esse resumo em espanhol também para as comunidades, de língua espanhola, tá bom? Vai se aplicar aos pais de cidadão americano também? Não. Infelizmente, o critério é bem restrito nesse sentido a pessoas que são esposos de cidadãos americanos e crianças menores de cidadãos americanos, tá bom? Podem ser afiliados também. Deixa eu ver o que mais aqui, outra perguntinha aqui. Não, tá bom, então vamos lá passar para o espanhol. Con relación a los dos anuncios, ¿no? Como habíamos explicado antes, en junio 17 de este año, o junio 18, perdón, Biden había decretado que iba a emitir una orden ejecutiva que traería dos beneficios, ¿no? Uno, para permitir que esposos y hijos menores de ciudadanos americanos pudieran obtener lo que se llama de parole in place, que es un parole que perdona de cierta forma el ingreso irregular de esta persona al país. Por ejemplo, alguien que vino acá y entró mojado, ¿no? Como se dice, o sea, entró por la frontera. Esta persona, para legalizarse a través de un esposo ciudadano americano, estadounidense, tendría que regresar a su país mediante un perdón o un waiver. Y este waiver es un proceso que es bien caro, es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? El tiempo es bien largo de espera. Y es un proceso que acá nosotros lo hacemos, muchas veces tiene 400, 500 páginas. Entonces es importante saber que uno ahora no necesitaría, se cumple las condiciones de hacer este waiver y podría recibir su legalización dentro de Estados Unidos. Este programa es un espejo del programa que ya existe, que se llama Parole in Place para familias de ejército, familias militares. Y básicamente hoy lo que anunció la administración Biden, en una serie de otras medidas que anunciaron, es que dieron la fecha de cuándo va a empezar este programa, ¿no? Y la fecha está ahí en mi telita, que bueno, acá hice como un arreglito para poder compartir información con ustedes. El 19 de agosto de 2024 es cuando van a empezar a tomar estas peticiones. Todavía estamos aguardando más detalles para la familia. Y la otra cosa nuevo en las reglas del Departamento de Estado, del State Department, que justamente permite y dice que está en el interés nacional de los Estados Unidos, ¿no? Que las personas que han
recibido educación universitaria acá ahora y están consiguiendo un visa de trabajo, o sea, pueden obtener lo que se llama de un perdón de tres, que es el perdón eh, conocido también legalmente como el VRANCA waiver, ¿no? Y es un perdón que independe, es un perdón discrecionario, que depende de esta persona tener relativos inmediatos acá. Entonces, esto puede abrir posibilidades de legalización si vos estudias en Estados Unidos, hiciste tu universidad acá y ahora puedes beneficiarte de un visto de trabajo. ¿Ok? Um, alguien me pregunta se el EB3 Unskilled, que, ok, vamos voltar para o português, que se eu acredito que tem possibilidade de, de se tornar current na mudança do ano fiscal. Acho que não, acho muito difícil isso, Simone. O EB3 está muito atrasado agora e eu ficaria muito surpreso se isso se tornasse current. Ah, mas eu acho que pode andar bastante. Não é a previsão, tá? Eu acho que vai andar, com certeza, mas andar bastante eu acredito que não. A categoria B2 ela até caminhou relativamente rápido. Eu acho que em 2023, agora eu olhei ontem, mas esqueci. Vamos dar uma olhada aqui, né? A gente está deixa eu dar uma olhada onde é que está o EB2 agora. Vendo o Visa Bulletin aqui. E eu já te respondo com mais precisão, Simone. Agosto. Então, nós hoje, a categoria EB3, nós estamos falando de. Nós estamos falando de fevereiro de 2021, é onde está o priority date dessa categoria aqui, né, One Skilled. Então realmente vai levar um tempinho ainda para ficar current, tá? Isso quer dizer que o atraso é muito grande, na verdade, nessa categoria. Você vê aqui a segunda categoria, para as pessoas que estão esperando um processo de B2, eles estão em 2023. Não sei se dá para ver aí na minha telinha lá atrás. Bom, como eu estou vendo mais de uma perguntinha aqui, agradeço vocês pelo tempo e a gente volta aqui em algum momento. Então apareceu uma outra aqui. Uma pessoa casada com cidadão, mas que entrou com montagem, entraria nesta ordem de Biden. Esta pessoa ela não precisa do parole in place, tá? A pessoa que entrou com montagem, ela teve uma entrada regular ao país. Então, muitas vezes, isso é por incrível que pareça, né? As pessoas pensam, poxa, mas se ela entrou com um passaporte falso, um passaporte montado, né? Como é que essa entrada é uma entrada regular? Mas essa entrada é regular, só que, claro, essa pessoa, por ter cometido uma fraude na entrada dela, ela precisaria de um perdão de fraude. Então, aí o problema é diferente. Não é um problema de curar a entrada ilegal, mas de sim obter um perdão para a fraude para essa pessoa que entrou no país com um passaporte montado. Tá? Nesses casos, geralmente, eles se tornam mais fáceis se a pessoa tivesse passaporte original. Quando as pessoas não têm o passaporte original ou evidência nenhuma de que ela entrou legalmente, esses casos eles são um pouco mais complexos. Mas sim, esses casos as pessoas podem se legalizar dentro dos Estados Unidos, com quanto que a gente possa comprovar a entrada regular, tá? Mesmo que com passaporte montado. A Simone voltou lá de novo, perguntando se eu acho que dentro de um ano, o priority date é de agosto 22, para ela poder entrar com 485. Simone, eu queria poder te dizer que eu tenho essa bola de cristal, mas eu realmente não tenho, sabe? Assim, se ele caminhar mês a mês, a resposta seria não, né? Provavelmente vai demorar 1 ano e meio ainda para você poder fazer o seu 485 sem entrar com sua petição de green card, mas realmente é muito difícil da gente prever isso, tá? E os pais que entraram com montagem poderiam se legalizar através dos filhos? A mesma lógica se aplica, tá, Cláudio? Para os pais que entraram com montagem, porque essa entrada é uma entrada regular, apesar da entrada ter sido de forma fraudulenta, né? Então aí você precisa de um perdão. Agora o problema se dá no seguinte: não existe perdão de fraude com base em filhos. Então, nestes casos, o que a gente geralmente quer fazer é tentar legalizar um dos pais, porque aí depois o filho legaliza o pai, mas com um perdão baseado no outro cônjuge, tá? Então, é como a gente geralmente faz num caso desse. Se ambos os pais entraram com visto montado, aí é um pouco mais problemático, porque você já não tem direito a fazer o perdão, nenhum dos dois tem direito a fazer o perdão com base nos pais. Chegou uma outra pergunta aqui. Essa ordem do Biden mudou alguma coisa para o processo VAWA? Não, ela não altera o processo VAWA. Ela não altera, mesmo porque o processo no VAWA, mesmo que você tenha entrado
irregularmente, isso geralmente, a não ser que você tenha uma barra permanente, um castigo permanente, isso geralmente não vai afetar o seu processo. Mais uma outra perguntinha aqui. Eu tenho direito à Lei 245i, o meu sponsor tem que ser uma empresa, um cidadão, aqui um cidadão pode se qualificar como meu sponsor. Então, deixa eu tentar entender essa perguntinha aqui de novo. Doutor, eu que tenho direito à Lei 245i, o meu sponsor tem que ser uma empresa ou um cidadão, pode se qualificar como meu sponsor. Ah, eu acho que a pergunta, Ricardo, eu estou tentando entender aqui, só me confirma se é isso mesmo, tá? Eu acho que a pergunta, se você está perguntando se o sponsor tem que ser a sua empresa, um sponsor trabalhista, ou se você pode fazer através de uma pessoa física. Olha, você vai poder fazer através de uma pessoa física se essa pessoa física for relacionada com você, né? Seja, digamos, eu não sei, né? Vamos assumir um hipotético aqui. A pessoa entrou pelo México, chegou aqui, casou com um cidadão americano, mas ela é beneficiária do 245i ou se qualificaria com base no 245i. Essa pessoa, o cônjuge dela poderia fazer a aplicação e depois ela usar o benefício do 245i para poder curar a entrada irregular. Neste caso, ela não precisaria do Parole in Place, que é este programa novo, né, que está se abrindo agora dia 19 de agosto. Da mesma forma, se essa pessoa tiver um empregador, uma empresa que queira fazer uma petição para ela, essa pessoa pode fazer a petição e na hora que você for aplicar para a 485, ou seja, para a petição de residência, você usaria o benefício da 245i para curar a irregularidade da pessoa dentro dos Estados Unidos. Mas sim, mas se pessoa física, ela tem que cair dentro das categorias de patrocínio familiar, que são essas, cônjuges, é, pais de cidadãos americanos, ou até filhos de cidadãos americanos, tá? Lembrando que algumas dessas categorias, elas levam muito tempo. Tem só 3 categorias de parentesco imediato. Você é cônjuge de cidadão americano, você é pai de cidadão americano maior que 21 anos, ou você é um filho menor de cidadão americano. Todas as outras categorias familiares, elas têm diversos tempos de espera, tá? Então, exatamente. Então, aí você vai arrumar uma empresa que venha querer te patrocinar, tá bom? Gente, obrigado pelo tempo aqui. Assim que eu tiver mais novidades no programa do Biden, eu volto aqui para a gente fazer uma outra live, tá bom? Um abração, boa noite.